Santo Antônio de Santana Galvão, conhecido carinhosamente como Frei Galvão ou São Frei Galvão, é uma figura venerada por muitos brasileiros. Nascido em Guaratinguetá no ano de 1739, ele se tornou um frade franciscano e deixou um legado marcante no cenário religioso do Brasil. Sua fama se espalhou não apenas por sua devoção, mas também por seus poderes de cura, que se tornaram lendários ao longo dos séculos. Galvão, além de suas práticas religiosas, é lembrado por sua atuação no auxílio aos necessitados e enfermos, o que contribuiu significativamente para sua canonização. O reconhecimento oficial veio em 11 de maio de 2007, quando foi declarado santo pelo Papa Bento XVI. Esse evento histórico marcou não só a vida dos devotos, mas também a história religiosa do Brasil, pois Galvão se tornou o primeiro santo nascido em solo brasileiro. O processo de canonização de Frei Galvão contou com o empenho da irmã Célia Cadorim, da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que trabalhou incansavelmente para obter o reconhecimento de sua santidade junto à Santa Sé. O apoio do cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns foi fundamental nesse processo, demonstrando a importância e o respaldo que Frei Galvão tinha dentro da Igreja e da sociedade. A canonização de Frei Galvão não apenas fortaleceu a devoção popular, mas também gerou uma reflexão sobre a espiritualidade e a fé no Brasil. Sua história é um exemplo de dedicação, caridade e amor ao próximo, valores que continuam inspirando milhões de pessoas até os dias de hoje. A vida e os milagres de Frei Galvão são um testemunho vivo da presença divina no mundo e da capacidade do ser humano de fazer o bem e transformar vidas através da fé e da devoção. A influência de Frei Galvão vai além do âmbito religioso, sendo reconhecida também em outros aspectos da sociedade brasileira. Em julho de 2012, ele foi eleito o 23º maior brasileiro de todos os tempos, em um concurso promovido pelo SBT, baseado no programa The Griots da BBC. Esse feito mostra como sua figura transcende as fronteiras da religião, alcançando um lugar de destaque na história e na cultura do país. Apesar da sua importância histórica, há ainda mistérios em torno de sua vida, como a data exata de seu nascimento e o local preciso de seu batismo. É mais provável que tenha sido batizado na matriz de Santo Antônio em Guaratinguetá, mas esses detalhes permanecem envoltos em certa aura de mistério, o que apenas agrega mais fascínio à sua história. Esses aspectos enigmáticos da vida de Frei Galvão apenas ampliam o seu legado, tornando-o ainda mais intrigante e cativante para aqueles que o admiram. Sua história é repleta de episódios que desafiam a compreensão humana, demonstrando que a fé e os mistérios divinos estão além do que podemos entender plenamente. Ao refletir sobre a vida e os feitos de Frei Galvão, somos convidados a contemplar não apenas a sua devoção religiosa, mas também o seu impacto duradouro na cultura e na identidade brasileira. Ele se tornou um símbolo de esperança, caridade e compaixão, inspirando gerações a seguirem seus passos em busca de uma vida dedicada ao serviço do próximo e à construção de um mundo melhor. Assim, sua memória continua viva e pulsante, guiando-nos pelos caminhos da fé e do amor ao próximo. Santo Antônio de Santana Galvão, conhecido carinhosamente como Frei Galvão ou São Frei Galvão, é uma figura venerada por muitos brasileiros. Nascido em Guaratinguetá no ano de 1739, ele se tornou um frade franciscano e deixou um legado marcante no cenário religioso do Brasil. Sua fama se espalhou não apenas por sua devoção, mas também por seus poderes de cura, que se tornaram lendários ao longo dos séculos. Galvão, além de suas práticas religiosas, é lembrado por sua atuação no auxílio aos necessitados e enfermos, o que contribuiu significativamente para sua canonização. O reconhecimento oficial veio em 11 de maio de 2007, quando foi declarado santo pelo Papa Bento XVI. Esse evento histórico marcou não só a vida dos devotos, mas também a história religiosa do Brasil, pois Galvão se tornou o primeiro santo nascido em solo brasileiro. O processo de canonização de Frei Galvão contou com o empenho da irmã Célia Cadorim, da Congregação das Irmãzinhas da Imaculada Conceição, que trabalhou incansavelmente para obter o reconhecimento de sua santidade junto à Santa Sé. O apoio do cardeal arcebispo Dom Paulo Evaristo Arns foi fundamental nesse processo, demonstrando a importância e o respaldo que Frei Galvão tinha dentro da Igreja e da sociedade. A canonização de Frei Galvão não apenas fortaleceu a devoção popular, mas também gerou uma reflexão sobre a espiritualidade e a fé no Brasil. Sua história é um exemplo de dedicação, caridade e amor ao próximo, valores que continuam inspirando milhões de pessoas até os dias de hoje.
A vida e os milagres de Frei Galvão são um testemunho vivo da presença divina no mundo e da capacidade do ser humano de fazer o bem e transformar vidas através da fé e da devoção. A influência de Frei Galvão vai além do âmbito religioso, sendo reconhecida também em outros aspectos da sociedade brasileira. Em julho de 2012, ele foi eleito o 23º maior brasileiro de todos os tempos, em um concurso promovido pelo SBT, baseado no programa The Griots da BBC. Esse feito mostra como sua figura transcende as fronteiras da religião, alcançando um lugar de destaque na história e na cultura do país. Apesar da sua importância histórica, há ainda mistérios em torno de sua vida, como a data exata de seu nascimento e o local preciso de seu batismo. É mais provável que tenha sido batizado na matriz de Santo Antônio em Guaratinguetá, mas esses detalhes permanecem envoltos em certa aura de mistério, o que apenas agrega mais fascínio à sua história. Esses aspectos enigmáticos da vida de Frei Galvão apenas ampliam o seu legado, tornando-o ainda mais intrigante e cativante para aqueles que o admiram. Sua história é repleta de episódios que desafiam a compreensão humana, demonstrando que a fé e os mistérios divinos estão além do que podemos entender plenamente. Ao refletir sobre a vida e os feitos de Frei Galvão, somos convidados a contemplar não apenas a sua devoção religiosa, mas também o seu impacto duradouro na cultura e na identidade brasileira. Ele se tornou um símbolo de esperança, caridade e compaixão, inspirando gerações a seguirem seus passos em busca de uma vida dedicada ao serviço do próximo e à construção de um mundo melhor. Assim, sua memória continua viva e pulsante, guiando-nos pelos caminhos da fé e do amor ao próximo. Nessa prestigiada instituição, ele demonstrou seu talento ao declamar com sucesso 16 peças de sua autoria, todas em latim e dedicadas a Santa Ana, durante a segunda sessão literária realizada em março daquele ano. Além dessas peças, Galvão apresentou 2 hinos, uma ode, um ritmo e 12 epigramas, todas suas composições marcadas por uma métrica cuidadosa e por um profundo sentimento religioso e patriótico. Entre 1769 e 1770, Galvão desempenhou o papel de confessor no recolhimento de Santa Teresa, uma casa que acolhia devotas de Teresa de Ávila na cidade de São Paulo. Foi nesse ambiente que ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma freira penitente que afirmava ter visões nas quais Jesus lhe pedia para fundar um novo recolhimento. Como seu confessor, Frei Galvão estudou essas mensagens e consultou-se com outros religiosos, que as reconheceram como autênticas e de natureza sobrenatural. Esses episódios adicionam camadas de complexidade à figura de Frei Galvão, mostrando não apenas seu talento literário e sua devoção religiosa, mas também sua capacidade de discernimento espiritual e sua disposição em seguir as orientações divinas, mesmo que desafiadoras. Sua vida é um testemunho inspirador de como a fé pode guiar nossos passos e nos conduzir a caminhos inesperados, nos desafiando a abraçar as oportunidades de servir ao próximo e de realizar a vontade divina em nossas vidas. Galvão desempenhou um papel crucial na criação do novo recolhimento, conhecido como Nossa Senhora da Luz, fundado em 2 de fevereiro de 1774 na mesma cidade. Inspirado na Ordem da Imaculada Conceição, este instituto proporcionava um lar para jovens que aspiravam a uma vida religiosa sem a necessidade de fazer votos. Após o falecimento repentino da irmã Helena em 23 de fevereiro de 1775, Galvão assumiu a direção do instituto, tornando-se o novo guia espiritual das irmãs. Entretanto, tempos difíceis se aproximaram quando uma mudança no governo da província de São Paulo resultou na ordem de fechamento do convento. Embora Galvão tenha aceitado a decisão, as freiras se recusaram a deixar o local. Graças à pressão popular e aos esforços do bispo, o convento foi logo reaberto. Com o aumento do número de novas irmãs, tornou-se necessário expandir o espaço. Galvão dedicou incríveis 28 anos à construção de um novo convento e uma igreja, sendo esta última inaugurada em 15 de agosto de 1802. Além de suas responsabilidades na construção e administração do convento, Galvão também se empenhou na formação espiritual das irmãs. Os estatutos que ele elaborou serviam como um guia para a vida interior e a disciplina religiosa das irmãs, demonstrando seu compromisso com o aprimoramento espiritual e moral da comunidade religiosa que liderava. Essa fase da vida de Frei Galvão revela não apenas sua dedicação incansável ao serviço religioso, mas também sua habilidade de liderança e sua resiliência diante de desafios e adversidades. Sua história nos convida a refletir sobre a importância da perseverança, da compaixão e do compromisso com o bem-estar dos outros, valores que continuam a inspirar e a ressoar até os dias de hoje. Quando tudo parecia se acalmar, uma nova intervenção do governo trouxe mais provações para Galvão.
O capitão Mor sentenciou um soldado à morte por ter levemente ofendido a seu filho, e o sacerdote foi forçado a se exilar por ter defendido o soldado. Novamente, a pressão popular teve um papel crucial em revogar a ordem contra o padre, demonstrando a estima e o apoio que a comunidade tinha por ele. Em 1781, Galvão foi designado mestre dos noviços em Macacu. No entanto, as irmãs e o bispo de São Paulo, Manuel da Ressurreição, apelaram ao superior provincial, expressando que nenhum dos habitantes desta cidade seria capaz de suportar a ausência deste religioso por um único momento. Em resposta a esse clamor, ele foi enviado de volta para São Paulo. Anos mais tarde, em 1798, Galvão foi nomeado guardião do convento de São Francisco, sendo reeleito em 1801. Esses eventos destacam não apenas os desafios pessoais enfrentados por Frei Galvão, mas também a profunda reverência e afeto que ele inspirava na comunidade. Sua presença era tão significativa que sua ausência era sentida por todos, evidenciando o impacto positivo que ele exercia sobre as pessoas ao seu redor. A vida de Galvão nos ensina sobre a importância da coragem, da compaixão e da perseverança diante das adversidades, inspirando-nos a enfrentar nossos próprios desafios com determinação e fé. Em 1808, durante uma viagem missionária ao Paraná, Frei Galvão teria iniciado a devoção a Nossa Senhora das Brotas em Piraí do Sul. Ao chegar às margens do rio Piraí, decidiu passar alguns dias no povoado e se hospedou na casa de Ana Rosa Maria da Conceição. Antes de partir, presenteou-a com uma estampa de Nossa Senhora das Barracas. Ana Rosa, tocada pelo gesto, colocou a imagem em uma moldura de madeira e rezava diante dela regularmente. Porém, ao se mudar de endereço, a estampa acabou se perdendo. Algum tempo depois, durante uma mudança, Ana Rosa encontrou a imagem entre as cinzas e os brotos da vegetação, em uma região que havia sido atingida por um incêndio. A moldura estava queimada, mas a imagem permanecia apenas chamuscada. Este acontecimento foi interpretado como um milagre e logo a notícia se espalhou pelo povoado. Como o nome original da imagem havia sido esquecido, decidiram chamá-la de Nossa Senhora das Brotas e ergueram uma capela em sua honra. Em 1811, Frei Galvão fundou o convento de Santa Clara em Sorocaba, demonstrando seu compromisso contínuo com a expansão da fé e o serviço religioso. 11 meses depois, ele retornou ao convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Em seus últimos anos, obteve permissão do bispo Mateus de Abreu Pereira e de seu tutor para residir no recolhimento que ajudara a criar. Faleceu lá em 23 de dezembro de 1822, sendo sepultado na Igreja do Recolhimento. O túmulo de Frei Galvão tornou-se um local de peregrinação para os fiéis que atribuem a ele graças e favores alcançados por meio de sua intercessão. Sua vida e suas obras continuam a inspirar e a impactar as vidas daqueles que buscam orientação espiritual e conforto na fé. Frei Galvão é mais do que um símbolo religioso, é uma fonte de esperança e inspiração para todos nós, demonstrando que a devoção, o amor ao próximo e a crença inabalável podem transformar vidas e mover montanhas. No momento de seu enterro, a fama de santidade de Frei Galvão já havia se espalhado por todo o Brasil. Os devotos que compareceram ao seu velório, ávidos por guardar uma relíquia dele, foram cortando pedaços de seu hábito, que acabou reduzido até a altura dos joelhos de Galvão. Como ele possuía apenas aquele hábito, foi sepultado usando o hábito de outro frade, que também ficou notavelmente curto. A primeira lápide de seu túmulo também seguiu o mesmo destino, sendo aos poucos desmembrada pelos fiéis. As pedras da lápide eram então colocadas em copos com água para serem utilizadas no tratamento de enfermos. Em 1929, o convento de Nossa Senhora da Luz passou a ser um mosteiro, integrando-se à Ordem da Imaculada Conceição. Hoje, conhecido como Mosteiro da Luz, o local foi reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural da Humanidade. Além disso, ali se encontra o Museu de Arte Sacra de São Paulo, que abriga um dos mais significativos acervos do patrimônio sacro brasileiro. Este acervo, originalmente reunido por Duarte Leopoldo e Silva, o primeiro arcebispo de São Paulo, é uma preciosidade que reflete a riqueza da história e da devoção religiosa do Brasil. Esses relatos revelam não apenas a devoção extraordinária dedicada a Frei Galvão, mas também a reverência duradoura que o povo brasileiro nutre por ele. Suas relíquias e o local de seu descanso final tornaram-se pontos de peregrinação para milhares de fiéis ao longo dos anos, testemunhando a profundidade do impacto espiritual que ele teve e continua a ter nas vidas daqueles que o invocam em busca de conforto, cura e orientação.
A história de Frei Galvão é um legado de fé e devoção que transcende o tempo e as fronteiras, inspirando gerações a buscar uma conexão mais profunda com o divino e a praticar o amor e a compaixão em suas vidas. Frei Galvão era um homem imerso em profunda devoção e oração, sendo atribuídos a ele diversos fenômenos sobrenaturais, como telepatia, premonição e levitação. Casos de bilocação, nos quais ele se manifestava simultaneamente em 2 lugares distintos para cuidar de enfermos ou moribundos que clamavam por sua assistência, também marcaram sua vida. Além desses relatos extraordinários, Frei Galvão era procurado por seu suposto dom de cura, especialmente em uma época em que os recursos médicos eram escassos. Em uma ocasião memorável, ele escreveu uma frase em latim do ofício de Nossa Senhora em um pedaço de papel: após o parto, permaneceste virgem, ó Mãe de Deus, intercedei por nós. Enrolou o papel no formato de uma pílula e entregou-a a uma jovem afligida por fortes cólicas renais que ameaçavam sua vida. Após tomar a pílula, a dor cessou instantaneamente e ela expeliu uma grande quantidade de cálculos renais. Em outro caso, um homem pediu a ajuda de Galvão para sua esposa em trabalho de parto difícil. Frei Galvão deu à mulher uma dessas pílulas de papel e, em pouco tempo, o parto ocorreu sem complicações. A fama dessas pílulas milagrosas espalhou-se rapidamente, levando Frei Galvão a ensinar às irmãs do recolhimento como fabricá-las. Até os dias atuais, essas pílulas são produzidas e distribuídas gratuitamente para cerca de 300 fiéis diariamente. Essas histórias nos convidam a refletir sobre o poder da fé e da intercessão divina na vida das pessoas. Frei Galvão tornou-se um símbolo de esperança e conforto para muitos, oferecendo alívio físico e espiritual através de seus dons especiais. Sua generosidade e compaixão continuam a ressoar, inspirando-nos a buscar auxílio nas forças superiores e a compartilhar essas bênçãos com aqueles que mais necessitam. No dia 25 de outubro de 1998, Frei Galvão alcançou um marco histórico ao se tornar o primeiro religioso nascido no Brasil a ser beatificado pelo Vaticano, após ter sido declarado venerável um ano antes, em 8 de março de 1997. A jornada de Galvão rumo à santidade culminou em 11 de maio de 2007, durante a visita do Papa Bento XVI ao Brasil, quando ele se tornou a primeira pessoa nascida no Brasil a ser canonizada pela Igreja Católica. A cerimônia grandiosa, que durou mais de 2 horas, foi realizada ao ar livre no Aeroporto Militar Campo de Marte, próximo ao centro de São Paulo, e reuniu uma multidão de cerca de 800 mil pessoas, segundo estimativas oficiais. Galvão foi o primeiro santo canonizado pelo Papa Bento XVI em uma cerimônia fora da cidade do Vaticano. Sua elevação ao status de santo veio após a Igreja reconhecer que ele havia realizado pelo menos 2 milagres. Segundo a narrativa da Igreja, os relatos de Sandra Grossi de Almeida e Daniela Cristina da Silva são testemunhos da intercessão divina de Galvão. Em 1999, após tomar uma das pílulas de papel abençoadas, Sandra, que sofria de uma malformação uterina que deveria impossibilitar a gestação por mais de 4 meses, deu à luz Enzo. Acredita-se também que as pílulas de Galvão foram responsáveis pela cura, em 1990, de Daniela Cristina da Silva, uma menina de 4 anos que lutava contra uma hepatite considerada incurável pelos médicos. Apesar da popularidade das pílulas entre os católicos brasileiros, médicos e até mesmo alguns membros do clero as consideram apenas como placebos. A orientação da Igreja é que apenas pacientes em estado terminal devem fazer uso delas. Essas histórias despertam uma profunda reflexão sobre a fé e a devoção religiosa, bem como sobre os mistérios da crença e da medicina. A canonização de Frei Galvão é mais do que um evento religioso, é um símbolo de esperança e inspiração para milhões de pessoas em todo o mundo, demonstrando o poder da fé e da intercessão divina na vida daqueles que buscam auxílio espiritual e conforto em momentos de dificuldade. Ao refletirmos sobre a vida e as obras de Frei Galvão, somos levados a contemplar o poder da fé, da devoção e da intercessão divina. Sua jornada rumo à santidade é marcada por histórias extraordinárias de cura e proteção, que ecoam através dos séculos até os dias de hoje. A canonização de Frei Galvão não é apenas um evento religioso, mas sim um testemunho vivo do impacto que a fé pode ter nas vidas daqueles que acreditam. Suas pílulas abençoadas, embora controversas, representam a esperança e a confiança na intervenção divina, mesmo em meio às adversidades da vida. Que a história de Frei Galvão nos inspire a buscar a fé, a compaixão e o amor ao próximo em nossas próprias vidas.
Que possamos encontrar conforto e força nas palavras e exemplos deixados por este santo brasileiro, e que sua intercessão continue a nos guiar nos momentos de necessidade. Que a devoção a Frei Galvão seja um lembrete de que, mesmo nos tempos mais sombrios, há sempre uma luz de esperança brilhando à nossa espera, pronta para nos guiar pelo caminho da paz, da cura e da redenção.